Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Boa jóia? Boa noite. Eu demorei uns noite. minutinhos para colocar o link aí no... Vocês acham que todo mundo já visualizou? Todo mundo tem acesso aí no grupo? Quem não tiver, favor encaminhar o link aí para mim, para vocês estar divulgando aí mais rápido para mim. Tá joia. Outra coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte, eu coloquei as notas da fisioterapia, da enfermagem, eu não terminei de fechar, porque falta algum... Eu não estou com a minha agenda aqui agora, eu esqueci ela na farmácia, mas falta um grupo da enfermagem para me enviar o trabalho. Ou, às vezes, me encaminhou no e-mail e eu não localizei. Então, assim, se todos vocês tiverem feito, principalmente da enfermagem, tá, gente? Da fisioterapia, se eu não me engano, tá tudo certo. Eu acho que também teve 2 pessoas que não fez a prova. Aí eu já não estou lembrada. Eu fiz todas as anotações na minha agenda, mas eu não estou com ela aqui agora. Mas se alguém teve algum problema com a prova ou com o trabalho que não conseguiu me enviar, pode mandar uma mensagem no privado para a gente resolver, porque eu não consegui. Na verdade, eu lancei a nota da fisioterapia no portal da FUPAC. Só que na parte que eu tenho que salvar para vocês, ficar visível para vocês, eu acho que eu não fiz isso na hora não certa. Então, assim, foi até o Francisco que me falou que não está aparecendo a nota do trabalho junto. Está aparecendo ainda só a nota da prova. Aí eu vou dar uma conferida nisso aí, e não, como eu vou ter que voltar e lançar de novo, eu só penso assim, quem não fez, quem não regularizou a situação, para me procurar, para a gente ver o que pode ser feito. A prova, quem não fez, tem que esperar mesmo a outra prova que tem mais à frente, né? Antes do período finalizar. Mas o trabalho a gente consegue já fazer alguma coisa para não ficar sem os 10 pontos, né? Deixa eu lembrar mais o que eu queria falar com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre... Vocês conseguiram visualizar a aula que eu deixei gravada sobre a cinética química, inibição enzimática, cinética química não, inibição enzimática. Ô, Flaviane, Oi? tem como você me falar quais são as datas das suas próximas provas? Eu peguei o meu plano de disciplina hoje para dar uma olhada nisso. Trabalho, eu sei que é dia 26 de maio. Prova é início de junho. A gente tem ainda o maio todinho para a gente trabalhar o nosso conteúdo. Mas eu confirmo para você. Ah, tá. Quem que perguntou? Tá, ok. E esse trabalho você ainda vai passar sobre ele, né? Sobre o que será feito? Esse trabalho, na verdade, eu tinha pensado a gente fazer umas atividades, umas questões só.
tipo assim, eu montar lá na plataforma. A Ana Clara está com problema na câmera. Eu tinha pensado a gente fazer o seguinte: como a gente fez um trabalho maior na primeira etapa de pontos, a gente fez o trabalho com apresentação, slide, parte escrita, vocês gravaram. Então, eu pensei, para não ficar igual, a gente fazer um trabalho, eu vou deixar ele lá na plataforma, como a gente deixa uma prova, porém, eu vou deixar com uma semana, em vez de ser de 24 horas, eu vou deixar de uma semana para outra. E lá vocês vão responder as questões. Eu pensei de a gente fazer algo mais simples, porque a gente vai estar já com antecedência de prova, não só a minha, outras provas, né? Vocês também já voltaram uma parte da prática, né? Então, enfim, só para a gente facilitar um pouco também e não Entendi. deixar de estar participando, né? Não deixar de estar pesquisando. Mas aí esse trabalho vai ser só para 26 de maio. Aí a prova eu não... É na primeira semana de junho, eu não estou... Na verdade, eu estou sim, mas eu tenho que pegar aquele plano de disciplina que a gente deixa lá no Blackboard, está tudo certinho lá. Outra coisa, Tá. a parte do Blackboard que eu separei para link do YouTube e os slides, não sei se vocês viram, eu coloquei lá como segunda parte das avaliações. Aí eu criei 2 pastinhas e dentro dessas 2 pastinhas vocês vão achar. Clicando em material, vai encontrar todo o slide. Clicando em aulas YouTube, vai encontrar todos os links para conseguir visualizar as aulas gravadas. Tá bom? Só para não... Flaviana, Oi. Ok, obrigada. você falou que não colocou a nota da enfermagem, porque teve gente que não entregou o trabalho ainda. Não tem como colocar só de quem. Só para a gente ver a nota, não? Não, até amanhã cedo vou colocar sim. Eu só estava esperando uma posição de vocês, entendeu? Mas vocês estão conseguindo me ver, gente? Aham. Sim, Isso, a Ah, prova tá marcada para o dia 19 19 de do maio. 5. 19 do 5? É 19 de maio. Semana que vem? Não, na outra. Na outra. Gente, eu jurava que era junho. Depois eu vou ver meu conteúdo. Tem que dar uma olhada. Mas, João Vitor da enfermagem, né? Isso. Eu Na não estou verdade, 19 vai dar na terceira semana de maio. na terceira semana. Então, a gente teria, então, mais... Hoje, essa aula é só mais 2? Eu tenho que ver lá o que eu marquei. Eu achei que tivesse sido só na primeira semana de junho. Gente, então vamos porque, lá. na verdade, tem, tem essa prova sua do dia 19 e tá marcando, né, outra prova que provavelmente vai ser em junho, só que ela tá sem data ainda. Pelo menos até a última vez que eu olhei. A substitutiva, né? A última ponto, e depois tem a prova final dos 40 pontos. Eu acho que deve Em ser. maio você tinha marcado uma prova valendo 20 e mais um trabalho valendo 15. Aí depois, no caso, seria a prova valendo 40, né? Isso, e tem a E o ECO AECO, valendo 5. aí ia fechar os 30 pontos, aí depois ia ter o provão valendo 40. Aí esse eu não, acho que você não colocou a Não, data aí. esse não sou eu que defino, não, esse é a faculdade mesmo. Mas eu confirmo para vocês, eu deixo no grupo certinho, eu confirmo o que ficou. Porque, na verdade, até essas datas de prova aí, a gente dá uma opção, mas quem fecha mesmo no currículo, no conteúdo programático, são os coordenadores. Então, eu vejo o que ficou definido. Eu tenho tudo agendado, tem tudo anotado na minha agenda, tá? Só que eu não estou com ela aqui. Eu deixei ela na farmácia.
Gente, então vamos lá para a gente conseguir fazer fechar nossa aulinha de lipídios hoje. Deixa eu só abrir aqui. Flaviane, Oi. Oi? Pode falar? você falou que disponibilizou a nota dos trabalhos da turma de fisioterapia, né? Mas só que já me disseram que não conseguiu ver, não conseguiram visualizar, não é isso? O meu e de algumas pessoas do meu grupo não está aparecendo. Ó, então fica combinado que amanhã cedo isso já vai estar no portal para vocês, tá? Porque eu tô com essas notas, quem quiser até me mandar uma mensagem me lembrando de, se não tiver no portal, se eu não tiver conseguido, eu passo a nota aí do grupo e no particular, tá bom? Tá tudo separadinho por turma, os grupos que eu já avaliei, tudo que eu assisti. Então, eu tenho só a enfermagem mesmo que eu não consegui localizar, porque quando a gente monta aquele esquema lá do Google Formulário, que a gente pede o nome do grupo, aquela parte para anexar, eu não consegui achar um grupo da fisioterapia, da enfermagem, não consegui localizar. Aí eu não sei se foi enviado para o meu e-mail, está numa caixa de spam, não consegui localizar. Ou se realmente não enviaram, por isso que eu pedi para entrar em contato comigo, né? Para a gente resolver isso aí, para a gente fechar esses 10 pontos, que é importante, né? Gente, olha só, dando sequência à nossa estrutura, né? A gente conseguiu fechar carboidratos na semana passada. Fechamos, né, gente? Não ficou, não parei na apostila, não, né? Eu terminei ela. Tenho quase certeza que eu terminei, sim. Aí, dando sequência aqui, a nossa outra classe das nossas biomoléculas, das nossas estruturas de estudo, né, formados pelas biomoléculas, a gente vai falar hoje dos lipídios. E essa parte inicial da bioquímica, a gente está estudando estrutura e função, como a gente viu dos carboidratos. A gente falou de estrutura, função. Metabolismo é uma parte, é um passo mais à frente que a gente fala de cada um das nossas classes aí, das nossas biomoléculas. A gente pode falar, né, a gente pode definir lipídios como as nossas biomoléculas de grande diversidade estrutural. A gente vai estar vendo como que elas possuem uma variedade, como que elas têm uma diversidade, né, nas suas formas, nas suas estruturas. Oi. Tá travando sua voz. Voltou? Agora voltou. Para mim aqui voltou. É porque deu um sinal mesmo de instabilidade aqui. O que a gente pode falar que traz para nós aí de características dos lipídios? A gente fala que ele tem solubilidade por solventes orgânicos e não são solúveis em água, né? Baixa solubilidade em água. Então, aqui nessas figuras aqui dos slides, vocês estão conseguindo visualizar a tela compartilhada aqui, né? Sim. Então, aqui na figura aqui dos slides, o que está mostrando para a gente? Uma estrutura diversificada, né? Tá vendo? Umas cadeias, os anéis fechados, umas cadeias longas aqui de átomos de carbono, com ligações duplas, né? Com grupos aqui carboxílicos, enfim. Uma estrutura diversificada, uma estrutura grande, né? Uma estrutura diferente. E aqui do lado também mostrando a diferença para a gente do que é falar de uma substância solúvel em água ou não. Quando essa substância não for solúvel em água, ela não vai se misturar e vai ficar aí como na foto do lado, né?
As partículas vão ficar bem visíveis aí, bem, em que elas não se misturaram realmente. Então, a gente pode falar que vários tipos de moléculas vão pertencer às classes dos lipídios. A gente fala que na grande maioria, a gente vai ter pouco heteroátomos. O que são heteroátomos? São átomos diferentes dos átomos de carbono. Ou seja, a gente vai ter umas estruturas muito longas, cadeias muito longas de carbono, como essa figura que está representada no slide abaixo, está vendo? E a gente tem apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. O que a gente chama de heteroátomo? Heteroátomo é um elemento, é um átomo que, quando ele existir, ele vai estar entre essas cadeias longas de carbono. Então, nos lipídios, a gente não vai encontrar esse tipo de elemento. A gente vai encontrar, basicamente, essa cadeia longa aí de carbono. Uma das leis clássicas da química, né, que a gente conhece, vocês já devem ter escutado falar, é que o semelhante dissolve o semelhante. O semelhante fica compatível à estrutura dele para ele conseguir dissolver o que tem a mesma estrutura que ele. Então, a gente pode falar que as moléculas de lipídio, elas são bem fraquinhas para se dissolver em água ou no etanol, que são, a gente fala, solventes polares. Já em solventes orgânicos, que são solventes apolares, eu já consigo dissolver os meus lipídios. Então, a gente fala que em química, igual dissolve igual. Então, toda estrutura polar vai dissolver em água. Apolar, solventes orgânicos. Funções biológicas dos lipídios. O que a gente fala? O que a gente consegue visualizar aí? O que eles trazem para a gente de tão importante? A gente fala que eles compõem as membranas das células, né? A membrana plasmática. Eles têm também função de isolante térmico, né? Para caso, né, de exemplo de animais aí que sobrevivem em baixas temperaturas. Ele está mostrando aí esse bicho aí, que eu não sei qual que é. Eu acho que é o cavalo marinho, não sei que bicho que é esse. Se alguém souber, me fale aí. Um exemplo aí, né, desse bicho aí que sobrevive lá no polo, nas geleiras, né? E ele está sendo protegido aí, né, dos seus órgãos, da sua estrutura, através da sua camada de lipídio. A camada de lipídio faz esse isolamento térmico é que causa aí, né, essa estabilidade aí. Outra coisa que a gente tem aí de membrana, a gente tem aí de função de lipídio, a gente tem reserva energética. A gente vai entender aí nos passos à frente aí, como que é importante a produção, né, o fornecimento. A gente vai ver como que é tão importante, né, a forma de reserva energética. Isso aí principalmente nos animais. A gente fala também que eles são precursores de vitamina. Um exemplo, a gente tem a vitamina A, o lipídio é precursor de vitamina A, para ela conseguir ser sintetizada, e a vitamina D também. A gente precisa de um lipídio para a síntese de vitamina D. Outra função de lipídios, nos hormônios esteroides ou precursores hormonais, mediadores inflamatórios, são as eicosanoides, as prostaglandinas, tromboxano, leucotrieno. Então, todos esses mediadores inflamatórios aí, que são liberados no processo inflamatório, eles são
moléculas são estruturas provenientes de moléculas de lipídio, estruturas de um lipídio. A gente pode dividir os lipídios em 4 grandes grupos. A gente pode definir lipídios de colesterol, ácidos graxos, os triglicerídeos e os fosfolipídios. Então, sempre lembrar que toda vez que falarmos de lipídios, nós vamos estar relacionando essas 4 classes de estruturas aí. Então, só falando um pouquinho de cada aqui, a gente falar dos ácidos graxos, a gente vai falar de cadeias saturadas ou poliinsaturadas. Eu vou apresentar para vocês a estrutura dessas cadeias, a forma que elas estão disponibilizadas, né, essas saturações. Os triglicerídeos, a gente fala que é a forma de armazenamento de gordura. Os fosfolipídios, eles são constituintes da nossa membrana celular. E o colesterol, que é precursor de hormônios, esteroide, de ácidos biliares, vitamina D, também constitui a nossa membrana. Então, cada um dos 4 grupos dos nossos lipídios, eu apresentei os aspectos gerais aí que mais vai estar, né, em relevância para nós aí no estudo. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho aqui da nossa subdivisão de lipídios, que são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são chamados de monocarboxílico. A função química dele é um ácido carboxílico. O que é isso? É uma cadeia longa de carbono, né? Cada tracinho desse aqui a gente conta um carbono, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá vendo? Uma longa cadeia de carbono e um ácido carboxílico. A gente tem Passou aqui. A gente tem o grupo carboxílico aqui na extremidade da minha cadeia com átomos de carbono. A gente pode falar, perdão, gente, não são 17, são 18, eu esqueci de contar esse último aqui. A gente pode falar que são números pares de carbono. A gente pode falar também que eles existem de forma saturada ou insaturada. A gente pode falar de monoinsaturado e poliinsaturado, quando ele tem apenas uma insaturação ou quando ele tem várias insaturações. A estrutura dele, a estrutura química, é essa função aqui, e aqui é a estrutura tridimensional da molécula, como realmente ela poderia estar aí sendo mostrada para a gente. Aqui nessa tabelinha, eu estou mostrando para vocês a relação dos nomes em relação à quantidade de carbono. Aquela cadeia que eu contei para vocês, 18 átomos de carbono, cada quantidade, dependendo de cada número de carbono, a gente dá um nome para esse ácido carboxílico. Mais uma vez, eu não vou cobrar nomenclatura de vocês, isso não é importante na bioquímica. A gente precisa saber, conhecer a diferença, né? Por que eu tenho Por que existe esses nomes, né? De onde que vem essa nomenclatura? Isso vem padronizado de a gente fala que a IUPAC, né? É a entidade que fornece a estrutura, fornece todas essas regrinhas de nomenclatura. Então, a gente não precisa de decorar, a gente precisa apenas de conhecer quais são os ácidos carboxílicos e eles são, né, a nomenclatura deles vão ser ligados à quantidade dos átomos de carbono. A gente fala de saturado. O que é saturado?
Tá vendo aqui o número e um 0 na frente? Vocês estão conseguindo nessa página aqui? Aham. O que significa esse 0 na frente? Que não tem nenhuma ligação dupla. Por isso que ele chama saturado. Ele tem apenas ligações simples entre os seus átomos de carbono. E quando eu chamo de insaturado, eu já apareço com ligações duplas. Então, aqui mostra para a gente 16 átomos de carbono, uma dupla. 18 átomos de carbono, uma dupla. Tá vendo? E aqui, entre parênteses aqui, significa a posição da dupla. No carbono 9, no carbono 9, no carbono 11. Duas duplas, uma no carbono 9, outra no carbono 12. Família dos ácidos graxos. Quem são eles? Grupo que falou aí dos ômegas, né? Já deu uma direcionada aí para a aula de hoje, né? Grupo de quem ficou aí com os ácidos graxos, chamados, né? As nossas PUFAs. O ômega 3, o 6 e o 9. Aí está mostrando aqui para a gente na frente as fontes de onde eles são encontrados, né? Se é vegetal, se é do peixe, se é de animal, mostrando para a gente a quantidade dos átomos de carbono, a quantidade das insaturações e o nome que ele é, né? Linoleico, eicosapentanoico, linoleico, araquidônico, oleico, e na frente o que a gente conhece aí vulgarmente como ômega 3, ômega 6 ou ômega 9. Ácido graxo insaturado. Olha a estrutura de um ácido graxo insaturado. Quando eu falo insaturado, a gente sempre vai ver uma ligação dupla. Olha a ligação dupla presente aqui. Outra diferença que eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que essas cadeias de ácidos graxos aqui, elas estão certinhas? Olha só, elas estão todas paralelas uma das outras. Olha as cadeias dos ácidos graxos insaturados. O meu travou tudo, de mais alguém. Para mim aqui não está mostrando que travou, não. Ah, não, travou. Travando muito. O meu também, você ficou parada para ter pó, eu não sabia se estava esperando a gente responder. Aí agora que voltou. Eu estou falando normal aqui, gente. Infelizmente, deve ser a estabilidade da internet. Eu fiquei travada. É até engraçado você falando assim, tô falando muito, não, aí foi travando, até você acabar de falar. Fala em câmera lenta. Já acontece isso de retorno de vocês também. Então, gente, olha só. Quando a gente está observando aqui, quando ele é insaturado, quando a gente fala que um ácido graxo ele é insaturado, ele tem essa curvatura na sua cadeia. Olha, a cadeia ela não é certinha como esses outros do saturado. Então, essa é uma outra diferença. Eu citei a primeira diferença, que a insaturada tem dupla e a saturada não. Agora eu estou mostrando para vocês a curvatura. Os naturais, eles têm geralmente de 12 a 22 carbonos. Geralmente a gente tem um ácido graxo aí entre 12 e 22 carbonos.
continuando aqui, né, sobre os ácidos graxos, vamos falar um pouquinho aqui de novo para a gente saber diferenciar um e outro aqui. Os hidrocarbonetos saturados, tá indo tudo certo agora? Ainda tá travando. Tá ruim mesmo. Tá travando ainda? Tá, e muito. Eu vou tentar trocar de local aqui para ver se melhora um pouco, tá? Aguardem só um minutinho aí. Ai, gente, vamos lá, vamos tentar agora. Vamos ver se aqui fica melhor. Tentar um ponto melhor aqui de internet aqui na minha casa. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Ai, a gente Sim. vai agora, se Deus Agora está quiser. nítido. Ah, ainda bem. Só lembrando aqui que está quase caindo aqui, a gente já vai direto para o link 2. Só para a gente não perder os minutinhos aqui, eu estou nessa figura mostrando a estrutura química de um ácido gráfico saturado e de um ácido gráfico insaturado. Aqui eu mostrei a região da dobradura, que a gente fala, a região que tem a dupla, e olha como que ele fica na estrutura tridimensional. Ele faz essa curva aqui mesmo, ele faz essa curvatura, essa dobradura conhecida aí na reação química. E aqui mostrando para a gente de novo, ó, saturado, cadeias estão aqui certinhas, paralelas, e olha os insaturados. Eles não são certinhas, cadeias na região que tem a dupla, a cadeia faz uma região de dobra. Então, é isso aí. A gente fala, né, que os hidrocarbonetos saturados, eles são flexíveis, distendidos, eles podem, né, associar por toda a extensão da cadeia por interação hidrofóbica, né, porque ele é hidrofóbico, ele não tem afinidade pela água. Aí, quando a gente tem a dupla ligação cis, a gente chama de ligação cis, é a parte da dupla. Aí forma uma dobra rígida na cadeia. A cadeia não fica paralela mais certinha. Ela forma uma parte que ela dá uma dobra e ela gira um pouco, ela muda a direção. A gente tem as ligações duplas. A gente tem menor interação entre as moléculas e arranjos menos estáveis. Então, quando a gente fala de ácidos graxos insaturados, eles são menos estáveis do que os saturados.
Mais um pouquinho aqui da estrutura. A gente tem conformação cis e a estrutura normal embaixo. O que significa configuração cis ou trans? O que faz a região da dobradura em uma molécula de ácido graxo? Significa que essa parte da estrutura, ela não está na mesma linha do meu grupo funcional. Tá vendo o meu grupo aqui do ácido carboxílico? Ó, essa estrutura está na mesma posição da minha cadeia. Então, toda vez que eu tiver um grupo funcional e a estrutura na mesma linha, no mesmo lado, a gente chama de trans. Toda vez que eu tiver uma rotação de estrutura em relação ao meu átomo, ao meu grupo funcional, que nesse caso é o ácido carboxílico, a gente chama de conformação cis. Então, cis é toda conformação que não ficou na mesma linha, que uma parte da estrutura gira. Não tem relação se for para cima ou para baixo, tá? A partir do momento que ela gira, ela não é trans, ela fica uma conformação cis. Isso só tem a ver para a gente com a nomenclatura, tá? Para vocês entenderem o cis ou trans. Mas como a gente, na bioquímica, a gente não aprofunda em nomenclatura, a gente, né, passa só mesmo para vocês entenderem, porque vocês vão ver, vão estar lidando com nomenclatura, com esses tipos de ácidos, e às vezes vão se perguntar, né, o que é o cis, de onde que vem o cis? Então, cis é quando você faz a região da dobradura e você não está na mesma linha. Né? Aos exemplos aqui, ó, saturado e insaturado. Saturado, a letra B, insaturado, porque tem ligação dupla. Letra C, insaturado com uma dupla. Letra D, insaturado com duas duplas. Aqui, a gente fala que essa estrutura é cis, a estrutura do C